Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham. Na verdade, me inscrevi para falar a favor, mas vou falar contra. Me inscrevi porque é uma forma de balancear e não sei se vou poder ficar até o final, então vou falar contra. E vou falar contra não por ser uma pessoa contrária ao governo. Muito pelo contrário, quando esse projeto chegou, eu li o projeto, conversei com o deputado Carlão Pignatari, disse para o deputado que eu entendia e entendo que é um projeto que mistura muitos assuntos e que em alguns pontos eu concordo com o projeto, mas ficaria muito difícil votar sim, em virtude dos pontos com os quais eu concordo, havendo no mesmo projeto tantos pontos dos quais eu discordo. Então, eu vou dar um exemplo de um aspecto positivo do projeto. A Procuradoria do Estado poderá transacionar sobre débitos, sentar com a parte devedora, verificar uma maneira possível de pagamento, um parcelamento. Para quem é da área jurídica, isso se trata, sim, de um avanço sem precedentes. Quantas vezes eu vi contribuintes querendo pagar, podendo pagar dentro da sua situação, mas não tendo a oportunidade de fazer uma proposta, de ser ouvido com seriedade. Então, é um avanço. Um outro avanço que o projeto traz, a possibilidade da Procuradoria não recorrer naquelas situações em que os tribunais já pacificaram questão. Todas as pessoas que são da área jurídica sabem que o que atravanca os tribunais, não só os estaduais e os federais, ou seja, os regionais, mas os tribunais superiores, são os inúmeros recursos sabidamente desnecessários, sabidamente ineficazes, sabidamente não passíveis de terem sucesso, que são interpostos quase que por um dever legal. Então, este projeto exime o procurador, a procuradoria, de interpor recursos desnecessários. Eu gostaria de votar sim a essas duas partes. Eu gostaria de discutir com o governo para melhorar alguns outros pontos. Todos sabem, eu nunca enganei ninguém, eu sou favorável ao enxugamento da máquina pública, sou favorável à desestatização. Porém, eu não posso aprovar e apoiar a extinção de serviços. Serviços, sobretudo, que atingem aquelas pessoas que não têm sindicato, que não têm representantes no sentido de categorias, aquelas pessoas que são usuárias mesmo na ponta. E eu vejo aqui um equívoco por parte do governo, de certa forma também por parte da imprensa, que vem falando em extinção de empresas, fechamento de empresas. O Oncocentro não é uma empresa, o Oncocentro é um hospital. Eu nunca vi extinguir hospital. Hospitais, nós podemos reformular a gestão, nós podemos aprimorar a gestão, mas fechar um hospital que atende a população carente com serviços tão importantes. E no projeto veio como justificativa que os cursos que o Oncocentro dá poderão ser ministrados como se fosse uma atividade exclusivamente acadêmica. Quando quem conhece o Oncocentro, quem esteve lá, sabe que eles, além das próteses, eu fui no dia do abraço ao Oncocentro. Os colegas, creiam em mim, eu não estou inventando. Eu conversei com pessoas que literalmente tiraram a face. Uma senhora me chamou, ela tirou o olho, entendeu? A outra senhora tirou a face. Então, não tem cabimento nós termos um serviço de excelência no estado de São Paulo, um serviço que é referência para o país inteiro, e o governo dizer que, para fins de enxugamento da máquina, vai encerrar. Mas vai passar para o HC. O HC também é uma instituição de excelência, mas, com todo respeito, não está dando conta da demanda que tem.
O Oncocentro também faz milhares de exames ginecológicos, exames de prevenção ao câncer feminino. Quem vai fazer esse serviço? Um laboratório privado? A que preço? Então, gera no nosso sentimento, gera um sentimento de desconfiança. Claro que nós não queremos levantar falso contra ninguém, mas fechar um hospital, né, para contratar serviço privado é algo que soa estranho. Ao lado do Oncocentro tem a situação da FURP, que quem acompanhou os resultados da CPI da FURP, quem foi visitar a FURP sabe. Eu não estou culpando este governador, mas houve, no mínimo, um erro de gestão, de administração dos governos anteriores, que fecharam contratos, né, para criar mais um laboratório em Américo Brasiliense. Isso gerou uma dívida para a FURP aqui de Guarulhos. Então, o governo estragou a FURP e agora culpa a FURP por um erro próprio e quer fechar. Eu conversei diretamente com o senhor governador quando esteve aqui antes da pandemia, numa das vindas mensais. Eu falei, governador, um laboratório tem a ver com segurança medicinal. Nós não podemos ficar nas mãos dos laboratórios privados. Isso não tem nada a ver com ser de direita, de esquerda, com ser pró-Estado contra Estado. Isso é uma questão de estratégia. Da mesma maneira que nenhum país pode abrir mão da segurança alimentar. Então, essa percepção é que precisa, que o governo precisa compreender. Nós temos o IMESC. O ano passado, a imprensa já dizia que o governo queria fechar o Oncocentro, queria fechar a FURP. Aí eu fiz as visitas, solicitei audiências para pedir em nome dessas instituições. Eis que chega o projeto aqui e eu tomei um choque quando vi o IMESC. Hoje o senhor secretário esteve aqui na casa, muito gentilmente, nos respondeu. Mas o que eu penso que falta, né, ao governador, a seus secretários, é compreender que eles não podem olhar lá, vamos dizer assim, um gráfico com os nomes dos institutos, das instituições, os terrenos que tem para vender, o que ganha, o que gasta, e tomar uma decisão desta magnitude sem compreender o que acontece na ponta. Então, o senhor secretário disse, Janaína, a defensoria reclama do IMESC, que o IMESC demora para fazer os laudos. Eu sei que demora, mas eu pergunto, quem é que vai fazer? Quem vai fazer, que instituição vai fazer os mais de 20 mil laudos nas ações de investigação de paternidade, laudos esses que hoje são feitos pelo IMESC? Que instituição vai fazer as perícias de acidentes de trabalho, de incapacidade? Eu peço aos senhores que vão amanhã, logo cedo, no IMESC, os senhores vão ver aquelas senhoras, muito simples, descendo do ônibus com as suas criancinhas para fazer o exame de paternidade. Existe toda uma triagem, um atendimento social, psicológico. Eu pergunto, um laboratório privado vai atender essa população? Vai fazer as entrevistas para que essas pessoas se identifiquem, para saber se é o potencial pai ou não daquela criança? Eu visitei os laboratórios. Me incomodou sobremaneira, porque o governo insiste que a defensoria já contrata laboratórios privados para fazer esses laudos. Eu estive com o defensor geral, eu fiz uma reunião online com o presidente da Associação dos Defensores. Ambos foram categóricos, no sentido de que apenas o IMESC fornece os laudos para a Defensoria Pública, ou seja, aquelas ações para as pessoas mais carentes, hoje são absolutamente dependentes do IMESC. Extinguindo o IMESC, quem vai atender essa população? Eu trouxe essa questão para o secretário na tarde de hoje. E ele disse o seguinte, que na verdade não é que a Defensoria contrata laboratórios privados, a Defensoria tem a parceria com o IMESC, mas o IMESC contrata laboratórios privados.
Eu falei, secretário, não é essa a informação que eu tenho. Ele insistiu que sim. Aí eu pedi para a assessoria fazer contato com o IMESC. A assessoria entrou em contato com o IMESC, entrou em contato com a defensoria novamente. E eles disseram, nós, se precisar, nós vamos aí. Não existe contratação de laboratório privado. Aí o assessor do secretário levantou ali um edital e me mostrou. Claro que eu não tinha condições de ler o edital no momento da arguição, mas eu peguei o número. Esse edital não trata de contratação de laboratório privado. Trata da seleção de funcionários que já são públicos, são peritos que vêm prestar os seus serviços ao IMESC. Então, não é uma situação de terceirização em termos de contratação de laboratórios, como o governo vem reiteradamente anunciando. E esse tipo de comportamento me incomoda. Né? Eu acho que esse tempo de convívio que nós temos aqui, todo mundo já aprendeu como é que eu funciono. Eu concordo, eu digo, eu não concordo, eu digo, eu dou os meus argumentos, eu ouço os argumentos, eu nunca viro para um colega e digo, olha, não faça assim, não faça assado, a não ser que o colega assuma um compromisso. Tem uma reunião de bancada, diz que vai votar de uma maneira, e aí aparece votando de outra, é uma coisa que a gente toma um choque. Né? Agora, eu nunca quis impor o meu pensamento sobre ninguém. Só o que eu peço é transparência. Transparência nas posições, transparência nas motivações. Não me parece certo que o governo diga uma coisa que não está acontecendo. Isso também está se verificando com relação à carga tributária. O governo insiste em dizer, não estamos elevando carga tributária. Estão, porque podem até não estar aumentando a alíquota, mas estão mexendo na base de cálculo. Qualquer advogado que já tenha feito um inventário na vida sabe que a maior parte das famílias até tem um patrimônio, mas não tem dinheiro, não tem liquidez para pagar o tributo. Eles não elevaram os 4%, mas mudaram a base de cálculo. Vai se instalar um procedimento, assim que ocorre a morte, para poder apurar valor de mercado. A família vai ser devedora, independentemente de iniciar o inventário. É isso que o governo quer? Tudo bem, é direito do governo propor, é direito dos colegas votarem sim ou votarem não. Não é direito não dizerem isso com todas as letras. Essas opacidades estão me incomodando. A dificuldade que a gente teve de obter informações. E não foi falta de vontade. Eu solicitei inúmeras vezes esclarecimentos com relação à parte tributária, esclarecimentos com relação à extinção das empresas, quem prestaria os serviços. Eu fui ao IMESC, fui à Secretaria de Segurança Pública, entrei em contato com várias pastas. Nenhuma informação. Por quê? Se o desejo é de dialogar, trocar ideias, defender posições. Assim que o projeto chegou, eu falei para o líder, parcela esse projeto, divide. Aí a gente vai ter condições de fazer uma análise mais detida e cada bancada vai votar de acordo com as suas convicções. Eles conseguiram desagradar todo mundo, estou aqui com o Reni. O novo é a favor de extinguir todas as empresas, mas é contra o aumento da carga tributária. Conversei com o deputado Barba, que é da esquerda, representante da esquerda. Eles já são mais favoráveis a elevar impostos, mas são contra a extinção de qualquer empresa. Conseguiram juntar tanta coisa incompatível que inviabiliza um voto de qualidade. Para quê? A resposta que eu tive do deputado foi a seguinte: eu já tenho os votos. Como quem diz, esclarecer suas dúvidas, Então, esse tipo de comportamento incomoda. E a gente gera, né, vamos dizer assim, desconfianças. Eu vou finalizar, senhor presidente. Então, eu quero deixar claro que nós estamos querendo debater esse projeto desde o primeiro momento. O comportamento foi não debater, foi não trazer transparência, para que o projeto fosse aprovado
né, como de costume, vamos dizer assim, digo costume antigo da casa, porque o governo não percebeu que a casa mudou. É uma casa que quer debater, que quer participar, que quer melhorar os projetos. Nós melhoramos tantos projetos do governo no ano passado, tantos projetos. Eu não consegui entender por que o procedimento com relação a esse foi tão diferente. E quando o proceder muda de maneira drástica e sem uma explicação lógica, gera dúvida no espírito do outro. Para concluir, deputada Janaína. Gera a sensação de que intenções equivocadas há, de que más intenções há, de que existem interesses em vender os imóveis, interesses em contratar determinadas empresas. É óbvio que não é isso que a gente quer pensar, mas a forma em que o projeto foi conduzido dentro dessa casa permite que nós pensemos isso. Então fica aqui o pleito. Deputada Janaína, vou fechar. Já passou 1 minuto e 26. Não, vou fechar uma frase. Para os colegas assinarem a emenda aglutinativa que eu preparei, que salva pelo menos uma parte das empresas, aquelas que têm mais a ver com a prestação de serviço na ponta, porque se for verdade o que o líder do governo disse, ele já tem os votos. Então nós poderíamos unir forças para proteger aquelas pessoas que não têm sindicato e não têm categoria para representá-las, que é o povo mais carente do Estado de São Paulo. Obrigada, senhor presidente.